Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Sociologia. Nesta aula nós vamos fazer a resolução de questões relacionadas ao conteúdo, fato social, anomia e metodologia científica aplicada aos fatos sociais. Estas questões é baseada na aula que falamos sobre essas teorias na ótica de Émile Durkheim, que é um dos pensadores clássicos da sociologia. Ele que vai introduzir o método científico a partir daquilo que falava, não é? A partir daquilo que defendia Augusto Comte, que é um dos pais, ou se não o pai do positivismo a partir do século XVIII. Então vamos lá. Nós temos aqui a questão número 1, que diz o seguinte: o positivismo foi uma das grandes correntes de pensamento social, destacando-se entre os seus principais teóricos Augusto Comte e Émile Durkheim. Sobre a concepção de conhecimento científico presente no positivismo do século XIX, é correto afirmar: letra A busca de leis universais só pode ser empreendida no interior das ciências naturais, razão pela qual o conhecimento sobre o mundo dos homens não é científico. Então a letra A diz o seguinte, que o método científico ele não é possível de ser aplicado às relações sociais. Segundo a ótica de Émile Durkheim, isso não é verdade. A verdade é que o método científico pode sim ser aplicado nas relações sociais. Isso é o que defende Émile Durkheim. Portanto, a letra A está descartada. Ela não é a questão verdadeira. Ela não é a alternativa verdadeira. Vamos para a letra B. Letra B diz o seguinte: os fatos sociais fogem à possibilidade de constituir objeto do conhecimento científico, haja vista sua incompatibilidade com os princípios gerais de objetividade do conhecimento e a neutralidade científica. A letra B diz quase que a mesma coisa da letra A. Os fatos sociais eles fogem à possibilidade de ser objeto de conhecimento a partir do parâmetro científico. Também não é verdadeiro. E essa ideia aqui não é verdadeira, segundo Émile Durkheim. Vamos para a letra C, que diz o seguinte: aprender a sociedade como um grande organismo, a exemplo do que fazia o materialismo histórico, é rejeitado como fonte de influência e orientação para as investigações empreendidas no âmbito das ciências sociais. Também não é a letra C, né? A letra C não diz aquilo que pensa Émile Durkheim sobre o método científico. Vamos para a letra D. A ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, o que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento e suas instituições forjadas historicamente. Essa questão aqui é interessante, né? Mas eu não posso ainda dizer se ela é a alternativa correta. Por quê? Porque ainda eu tenho a alternativa, a letra E como alternativa para ser analisada. Então vamos, portanto, analisar aí a alternativa E, que diz o seguinte: o papel do cientista social é intervir na construção do objeto, aportando à compreensão da sociedade os valores por ele assimilados durante o processo de socialização obtido no seio da família. O papel do cientista social não é intervir, ele não promove a ação de intervenção, ele faz análise e estudos sobre as relações, né? Então ele não tem esse papel de fazer, portanto, esta intervenção, né, na construção do objeto, que no caso aí é o fato social, a relação social. Portanto, a alternativa da questão número 1, que é correta, é a letra D, alternativa D, aqui, ó, a alternativa D, que diz: a ciência social tem como função organizar e racionalizar a vida coletiva, que demanda a necessidade de entender suas regras de funcionamento, né,
e suas instituições forjadas historicamente. Ok? Então essa aí é a questão, é a alternativa da questão 1 que é correta. Vamos agora para a questão 2. Questão 2, nós temos a tirinha, né, de Malfada, Quino. A tirinha de Quino acima, no caso aqui está abaixo, né, ilustra a concepção de fato social, segundo Durkheim. Para o autor, é característica do fato social. Vamos lá analisar as alternativas que nós temos aqui. Então, a letra A diz o seguinte: ser geral igual em todas as sociedades, não é. Dá liberdade ao indivíduo em uma dada sociedade de praticar ações e atitudes ligadas ao seu senso crítico, não é. Quando se fala dentro da sociedade, quando se fala sociedade, nós temos que dar atenção sobre aquilo que é comum, né? Sociedade é uma relação comum, não é uma relação individual. Letra C, ser particular de cada indivíduo, sem interferência no grupo social no qual está inserido. Então, essa letra C também ela não é a questão, ela não é a alternativa verdadeira. Ela fala também de uma questão particular. Sociedade não é individualismo, sociedade é comunitária, né? São relações comunitárias. E a letra D, né, tá aqui, ó, diz o seguinte: exercer sobre o indivíduo uma coerção social, ou melhor, uma coerção exterior. Então, em relação à questão 2, e o que diz a tirinha, aí nós temos aqui, ó, último quadrinho aqui, ó. Quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles, né? Então aqui, ó, um monte de pessoas, né? É uma sociedade, uma relação social. Né? Então aqui faz referência, não é, a um fato exterior, né, espalhando sobre esse sujeito, né, que estão aí falando socialmente, né, comunitariamente, que ele não gosta dos Beatles, certo? Então aqui, ó, então aqui é uma pressão, não é? É uma pressão exterior que essa pessoa está recebendo, né? Está recebendo sobre esse boato, não é, que ele descobriu que estão falando dele. Então, a alternativa correta da questão 2 é a letra D. Né? Exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Né? Ou seja, a sociedade ela tem esse poder de fazer uma força, né, obrigatória sobre o sujeito. Okay? Então, aí, a questão 2, a alternativa correta é a letra D. Okay? Vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: o modo de vestir determina a identidade de grupos sociais, simboliza o poder e comunica o status dos indivíduos. Seu caráter institucional assume grande importância à medida que inclui ou exclui indivíduos de categoria ou estratos sociais. Ele exemplifica bem aquilo que Durkheim afirmava ser objeto de estudos de sociólogos, uma representação coletiva que, além de ser válida para todos os indivíduos, fazem parte de um determinado grupo, expressa a exterioridade e a coercitividade. Né? Exterioridade, todo mundo sabe o significado, são forças que vêm externamente, não é, de fora para dentro. E coercitividade, né, palavra quase não sai, significa uma força exterior quando você é conduzido obrigatoriamente para uma situação, né? Ou quando uma situação ela é obrigatoriamente dirigida a você enquanto pessoa e enquanto sujeito social. Então assinale a alternativa, as opções. Assinale nas opções a seguir aquela que apresenta o objeto de estudo da sociologia segundo Durkheim. Então vamos lá. Letra A, fatos sociais. Letra B, expressões culturais. Letra C, ações sociais.
Letra D, estruturas políticas. E letra E, relações sociais. A questão aí, não é? A questão 3, a alternativa correta é a letra alternativa E, que trata das relações sociais, né? Esse fator aí é relacionado à questão das relações sociais, ok? O modo que determina a identidade de grupos sociais, beleza? Isso vai acontecer conforme as relações sociais acontecidas, obviamente, dentro da sociedade. E a questão 4 é uma questão subjetiva, né? Você vai escrever o que você entendeu, né, sobre aquilo que pede a pergunta, né, a questão. Tem um texto, vamos aí analisar o texto. De acordo com Susan Bach, abre aspas, né, muitas coisas feitas em nome da saúde geram dificuldades pessoais e psicológicas. Olhar foto de corpos que passaram por tratamento de imagem e achar que correspondem à realidade cria problema de autoimagem, que leva muitas mulheres às mesas de cirurgia. Da geração das minhas filhas, há garotas que gostam e outras que não gostam de seus corpos. Elas têm medo de comida e do que a comida pode fazer a seus corpos. Essa é a nova norma, mas isso não é normal. Elas têm pânico de ter apetite e de atender aos seus desejos. Fecha aspas. Então aqui é um trecho do texto, né, de uma obra chamada As Mulheres Estão Famintas, mas têm medo de comida. Né? Isso aqui foi colocada pela Folha de São Paulo em 15 de agosto de 2010. É uma temática referente à saúde das mulheres. Com base no texto e nos conhecimentos sobre o pensamento de Emily Durkheim, o que significa conflito social? Veja que isso aqui é uma questão que é baseada no contexto de conflito, né? Veja bem, as pessoas, as mulheres, né, querem se espelhar naquelas mulheres de corpos, que têm corpo perfeito, magérrimo, né? E querem tornar os seus corpos também iguais, semelhantes. Ao mesmo tempo, priva-se da comida, né? Começa a fazer dietas prolongadas, às vezes quer comer, não é? Às vezes se priva daquele que gosta de comer, né? E acaba não comendo, mas quer comer ao mesmo tempo, né? Ou seja, vira uma confusão tremenda na cabeça da mulher. Isso a gente pode considerar na ótica sociológica como um conflito social. Por que conflito social? Porque não é só apenas em uma mulher. Né? Isso acaba gerando um conflito em muitas mulheres. Se é muitas mulheres, acaba virando, portanto, um conflito social. Né? Então, aqui você vai explicar o significado de conflito social. Né? Nesse caso aqui, tem a ver quando abrange a várias mulheres, né? Porque muitas mulheres elas querem, elas buscam, né, essa perfeição corporal, né, essa estética corporal, né, e às vezes elas têm como referência uma figura que é expressiva, que é famosa, né, e acaba gerando um problema de saúde e acaba também gerando um problema de conflito social, né, porque está presente na realidade de muitas mulheres. Né. É isso. Aqui você vai escrever o significado de conflito social. Vamos, portanto, para a questão 5, que também é uma questão subjetiva, ou seja, você vai escrever a sua resposta. Aqui também nós temos um texto, né? Leia o fragmento do texto seguinte. A concepção da sociologia de Durkheim se baseia em uma teoria do fato social. Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir uma sociologia objetiva e científica, conforme o modelo das outras ciências, tendo por objeto o fato social. Em vista do exposto no texto acima, explique o significado de fato social e dê um exemplo. Então aqui, o texto ele faz menção àquela ideia de que é possível, né, fazer uma análise da realidade social conforme o método científico, né, conforme aquilo que é defendido pela a ideia positivista, né,
e foi inaugurada por Augusto Comte, né? Ou seja, é possível fazer uma análise científica da realidade, né, das relações sociais. E em vista disso, você vai dar aqui o significado de fato social. O que é um fato social? No fato social, a gente pode pegar, por exemplo, uma religião, né? Uma religião, o cristianismo, sei lá, o judaísmo. Você pode pegar um partido político, você pode pegar uma associação, um grupo de pessoas organizadas, uma entidade organizada. Tudo isso é um fato social, né? Então, eu citei igreja, religião, citei partido político, um, um clube de futebol, por exemplo, é um fato social, né? Por que é um fato social? Porque ali ele é constituído de pessoas, né? Constituído de várias pessoas, vários adeptos, né? Várias pessoas que compartilham da mesma ideia, da mesma mentalidade e ideologia forjado dentro daquele partido, né? Dentro daquele grupo social. Então aqui eu já dei um exemplo, né? Pode ser uma religião, pode ser um partido político, pode ser um clube de futebol, de voleibol, etc. Né? Aí, tudo isso são fatos sociais. Né? Fatos sociais é sempre um grupo de pessoas reunidas em torno de uma ideia, de um objetivo, né? De uma proposta. Okay? Então vamos lá, vamos para frente, vamos para a questão número 6, que também é subjetiva. Questão número 6 vai dizer para nós, ela vai falar sobre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, né? Aliás, a gente isso também tem na aula, né, que a gente falou, que a gente expôs sobre o conceito dessas duas realidades aí, né, desses dois tipos de solidariedade. E aqui na questão tem mais um texto falando sobre. Então, vamos lá. Solidariedade orgânica e solidariedade mecânica são conceitos propostos pelo sociólogo francês Émile Durkheim para explicar a coesão social em diferentes tipos de sociedade. De acordo com as teses desse estudioso, nas sociedades ocidentais modernas prevalece a solidariedade orgânica, onde os indivíduos se percebem diferentes, embora dependentes uns dos outros. A lógica do mercado capitalista, entretanto, baseada na competição individualista em busca do lucro, pode corromper os vínculos de solidariedade que assegura a coesão social e conduzir a uma situação de anomia. Aí a questão vai pedir para você falar sobre o conceito de anomia, né? Então, veja que nós temos aí duas realidades, a solidariedade orgânica e a solidariedade mecânica, né? A solidariedade orgânica, né, é onde os indivíduos eles se percebem, eles são diferentes uns dos outros, mas para sobreviver eles precisam, né, da ação, não é? Eles precisam dos feitos uns dos outros, né, para sobreviver socialmente, porque senão essa sociedade, sobretudo essa solidariedade, ela não vai existir. A sociedade ela vai deixar de existir se não existe essa solidariedade, né, orgânica, de organização, né, um dependendo do outro, né? Então isso aqui é um fato social e que é um fato verdadeiro, né? A gente sobrevive dependendo dos feitos uns dos outros. A gente não é seres individualistas, embora sendo social. E por falar em seres individualistas, aí a gente vai cair naquilo que vai, de fato, pedir a questão 6 para nós, né? Se a gente é um ser social e depende um dos outros, quando a gente procura viver de acordo com os nossos entendimentos individuais, a gente passa a não viver socialmente, a gente acha que não depende dos outros. O que a gente pode correr? Pode incidir numa situação de anomia, ou seja, de não respeitar as normas sociais, não respeitar os limites, querer fazer aquilo que eu acho que é o correto, né? Fazendo isso, eu estou vivendo numa sociedade de anomia, uma sociedade que não respeita a regra, que não respeita a norma,
eu quero fazer aquilo que eu acho que é correto, né? E pronto. Eu não respeito os limites, eu não respeito aquilo que as pessoas consideram como sendo verdadeiros, né? E legais dentro de uma sociedade. Então isso é o conceito de anemia. É uma sociedade que vive fora dos parâmetros das regras, das leis, né? Daquele que nos diz o que pode ser feito ou não dentro de uma sociedade, né? E as implicações para isso é uma sociedade doentia, é uma sociedade patológica, é uma sociedade, desculpa, que não pode, que não vive, que vive os seus conceitos, desculpa aí mais uma vez, que vive os seus conceitos individuais. É como se fosse um verdadeiro estado de natureza, aquilo que vai falar os contratualistas, né, lá do século XVII. Ok? Então é isso, né? Então o conceito de anomia é um mal dentro da sociedade em que as pessoas não respeitam as regras. E as consequências é uma sociedade, né, doentia, uma sociedade individualista. Ok? Sétima e última questão vai dizer o quê? De acordo com Emily Durkheim, os fatos sociais são características que moldam o comportamento dos indivíduos em sociedade. Os fatos sociais são definidos pelo autor como sendo, letra A, veja agora a questão objetiva, né? Generalizados, expressivos e naturais. Letra B, exteriores aos indivíduos, coercitivos e generalizados. Letra C, exteriores aos indivíduos, expressivos e generalizados. Letra D, coercitivos, naturais e expressivos. Então aqui, ó, exteriores, os fatos sociais eles são exteriores ao indivíduo, né? É uma força que vem de fora para dentro da pessoa, né? Eles são coercitivos, ou seja, eles agem obrigatoriamente, você querendo ou não, e ele é também generalizado. Os fatos sociais eles são generalizados, por quê? Porque atinge de forma geral a sociedade como um todo. Então a alternativa correta é a letra B, B de bola. Então aqui encerramos esta correção, essa resolução de questões objetivas e subjetivas. Espero que eu tenha contribuído aí com o conhecimento de vocês sobre fatos sociais, anomia e metodologia científica dentro das relações sociais. Grande abraço a vocês e bons estudos.